Olá a todos, espero que se encontrem bem, eu estou ótimo. Desta vez decidi iniciar esta intro com o ponto principal, os meus 3 convidados para este top board. Filipa Martins, CEO da Edenred Portugal, Pedro Graça, CEO da Havas Worldwide Portugal e Tim Vieira, CEO da BGA, Brave Generation Academy. Como sempre, antes de escutarmos a Filipa, o Pedro e o Tim, enquanto profissionais e suas perspectivas sobre os importantes temas da liderança, estratégia e pessoas, vamos conhecê-los primeiro enquanto pessoas, da sua infância até aos dias de hoje. Tenho memórias de brincar, por exemplo, a montar um banco. E fazia todo o esquema de processos, criava os livros de cheques. Conhecendo melhor as suas origens, os seus sonhos e percurso, para mais facilmente conseguirmos contextualizar e perspectivar sobre a sua visão e posicionamento estratégico face aos temas, uma vez mais, da liderança, estratégia e pessoas. Preciso gostar de pessoas no sentido de ter um genuíno interesse pelas pessoas enquanto entidades que são fascinantes porque são todas diferentes e todas iguais. São 3 profissionais de excelência e, portanto, eu estou muito feliz por os poder receber aqui e partilhar estes temas com ele. Obrigado aos meus convidados, obrigado aos parceiros da revista Woman e Siteware, obrigado a si pelo apoio que tem dado a esta iniciativa. No Facebook e no Instagram parece que não falhamos. Falhamos muito, muito mesmo. Mas é como se levantamos, é que conta. Não se esqueça de subscrever o canal, um abraço e vamos a isso. Olá Filipa, Pedro, Tim, muito obrigado por terem vindo, é um prazer enorme e eu vou direto ao assunto, como procuro sempre. Em algumas das últimas gravações nós tivemos gestores, CEOs, líderes, uns que quando eram pequenos, em grande, queriam ser pilotos de avião, outros queriam ser rockstars, outros queriam ser desportistas. No vosso caso em concreto, Filipa, quando eras mais jovem, ainda mais jovem, o que é que tu querias ser quando fosses grande? Eu nunca tive aquela coisa de querer ser alguém específico ou ter definido a profissão, mas é curioso que tenho memórias de brincar, por exemplo, a montar um banco. E fazia todo o esquema de processos, criava os livros de cheques, montava o banco e fazia a primeira vezada como se fosse um cliente a entrar, o processo todo que ele fazia. E depois estava resolvido. Depois a minha irmã ficava altamente frustrada, porque então acabou-se a brincadeira, pronto. E montava escolas, portanto fazia toda essa parte de gestão geral e de organização. Portanto é assim uma memória que eu tenho e que depois no fundo fui seguindo um bocadinho em termos de carreira e de evolução ao longo dos anos, porque mantive-me sempre numa lógica muito de gestão geral, nunca quis segmentar e tenho sempre uma visão muito multidisciplinar daquilo que é organizar e no fundo chegar a um determinado objetivo, e isso acabou por pautar sempre a minha carreira numa lógica de consultoria. Depois trabalhei muito também numa lógica de parcerias, ainda no Portal Sapo, em termos de gestão também de mini negócios e numa perspectiva de modelos de negócio em que ambas as partes têm que ganhar e ambas investem naquele conjunto e naquela atividade. E hoje em dia na Edenred e também por algumas empresas por onde passei, numa perspectiva de gestão de joint ventures, tipicamente até 50-50 em termos de capital acionista, mas sempre com esta visão da gestão geral e de, no fundo, levar toda uma equipa a chegar a um objetivo final. Então, em pequenina, eras a guarda-livros lá de casa ou não? Se era a banqueira. A banqueira lá de casa. E a irmã não achava piada então? Não achava piada. E agora já acha piada? Pronto, já se habituou à ideia. Já se habituou. Boa, diferente, não é? Quando era pequenina gostava de simular um banco, a banca, não é? Um negócio da banca. Incrível. E processos, montar, organizar, portanto era muito essa lógica. Isto é uma das coisas que eu adoro. adoro. Um objetivo. Nestas conversas, não é? Quer dizer, imaginar de pequenino, não é? Imaginar como é que é o processo, não é? O fluxo todo da banca, não é? De um banco é incrível. Eu há bocadinho não referi também, mas um dos responsáveis que tivemos cá, um dos gestores, um dos líderes, como quisermos, queria ser breakdancer. É? O que é espetacular, não é só o querer ser que é espetacular, não é? É o espaço de partilha que temos aqui também para poder conhecermos aquilo que normalmente nós não sabemos. Portanto, tudo o que possam acrescentar que ainda não tenham dito no outro lado, espetacular também. Pedro, obrigado, Filipe. Eu quando era miúdo, queria ser uma coisa muito pouco imaginativa, queria ser advogado. O que não é assim uma coisa estranha, porque há muitas crianças que querem ser advogados, mas eu queria ser advogado por uma razão. Os meus avós viviam numa casa fora de Lisboa, onde antes da internet e dessas coisas todas havia muito pouco a fazer e eu passava lá as férias todas. E havia uma estante com os livros da coleção Vampiro, os livros policiais. E eu sempre li muito e sempre gostei de ler, e então comecei a ler os livros da Agatha Christie, que eram aqueles que eu conhecia porque havia séries. Mas depois, quando acabaram os da Agatha Christie,
comecei-me a aventurar noutros e calhou ler um livro do Ellery Queen com o personagem Perry Mason, e eu pensei, não, isto é aquilo que eu quero ser na vida, porque o Perry Mason era um advogado, mas que também era detetive, salvava inocentes, fazia discursos inflamados que salvavam o quase condenado da forca certa ali na barra do tribunal. Portanto, eu achei que aquilo era uma coisa bestial. Depois, em cima disso, ainda havia ali o romance com a secretária, que era um personagem também muito picante, não é? Para um miúdo pequeno como eu era. Portanto, achei que aquilo era a vida que eu queria ter. E portanto, orientei meus estudos todos nesse sentido e licenciei-me em Direito. E eu lembro-me que para aí ao fim de uma semana ou duas no curso de Direito, que era na altura um curso de 5 anos, eu tive a consciência perfeita que não era nada daquilo que eu queria. 2 semanas? 2, 3 sim, semanas? 2, 3 semanas. Foi rápido. Não, é rápido, quer dizer, percebe-se logo, e quer dizer, eu percebi logo. Eu sempre fui bom aluno, e quer dizer, quando cheguei à faculdade aquilo tornou-se num inferno, e eu acabei por fazer o curso, fiz questão de o completar, mas quer dizer, aquilo custou-me muito, porque de facto que ser advogado não tem nada a ver com essa ideia romântica que eu tinha do advogado. O curso, eu costumo dizer que eu não gostei nada do meu curso, mas adorei os meus 5 anos de faculdade, porque foi um sítio onde fiz amigos ótimos, onde me diverti muito e onde aprendi coisas que hoje também me são úteis. Quer dizer, durante muito tempo até havia uma coisa engraçada, que era no sítio onde eu trabalhava, aparecia sempre alguém que me vinha fazer perguntas e começava dizendo: olha, tu que és advogado, que tinhas de dizer, atenção amigos, eu não sou advogado, mas as pessoas vinham-se consultar comigo, que era uma coisa divertida. Mas o curso deu muitas coisas que sempre me foram muito úteis. Eu acho que ensina-nos a estruturar o pensamento de uma forma lógica, e isso sempre me ajudou muito no meu trabalho. Como eu fui um aluno sofrível durante o curso todo, e o meu curso tinha um sistema em que quem não tinha notas muito altas nos exames tinha que fazer orais, tinha que confirmar a nota em oral, e eu das 30 cadeiras que tive no curso fiz para aí 27 orais, e portanto hoje em dia se me disserem que eu tenho que ir falar ao estádio do Sporting e aquilo está cheio, eu vou, não me assusta nada, porque as orais eram assistidas, portanto eu habituei-me a estar em pé a falar com assistência a ver, e portanto sempre foi uma coisa que eu aprendi ali, que me ajudou imenso na vida, porque passo a vida a ter que fazer apresentações, e isso ajudou-me muito. Agora, depois as nossas vidas têm estas coisas engraçadas, que foi quando eu acabei o curso, achei mesmo, pronto, ok, não vou ser um grande advogado, mas acabei o curso, comecei o estágio num escritório de advogados e respondi a um anúncio, um bocadinho assim sem saber ao certo o que estava a fazer, ou respondi o anúncio mais para me divertir. Vi um anúncio de uma agência de publicidades a recrutar accounts, que eu não sabia o que era, porque quer dizer, eu achava graça à publicidade, porque eu sou de uma geração em que havia um canal de televisão e um dos conteúdos interessantes do canal era um programa sobre anúncios, que era o 1000 Imagens, isto ainda antes do Edson aparecer, e portanto eu gostava muito de anúncios, porque os anúncios, sempre gostei muito de histórias. E os anúncios são histórias, normalmente 30 segundos, mas os bons anúncios e os anúncios que nessa altura passavam nesses programas eram pequenas histórias que eu achava muito cativantes, e portanto achava aquilo engraçado, e depois havia uma certa aura de que a publicidade era uma indústria engraçada, divertida e tal. E eu vi um anúncio para account que eu não sabia bem o que era. Não sabia bem, eu não sabia de todo, mas em vez de pedirem um currículo, eles pediam para se escrever uma carta. Eu achei aquilo divertido e escrevi a carta e esqueci-me daquilo. E comecei a fazer o meu estágio de advocacia e recebi uma carta da tal agência a convocar-me para uma entrevista, e eu que tinha começado a trabalhar e já tinha feito umas entrevistas de trabalho que não tinham corrido muito bem, porque estava nervoso e nunca tinha feito aquilo, pensei, olha, eles também não me vão querer contratar porque eu sou advogado e eles querem gestores e economistas e etc., mas vou lá para treinar entrevistas, que é a melhor forma de uma pessoa ir para uma entrevista, porque eu fui descansadíssimo da vida e aquilo correu lindamente, como é óbvio, porque eu não havia stress, eu não estava ansioso. E portanto a seguir chamaram-me outra vez para uma segunda entrevista, e quer dizer, eu percebi, olha, acho que eles me vão contratar e eu vou ter que tomar uma decisão na minha vida, que é, quero continuar os estágios de advocacia ou quero ir trabalhar para a publicidade, que era uma coisa que eu não sabia bem o que era, mas que achava que podia ser divertido. E pronto, houve um dia que dei esse passo, do qual não me arrependo nada. Não cheguei a acabar o estágio de advocacia, portanto eu nunca fui advogado, sou apenas um licenciado em Direito. Que depois comecei a trabalhar em publicidade e fui fazendo o percurso normal na publicidade. Comecei como estagiário, depois fui executivo de contas, depois fui diretor de contas, diretor de serviço a clientes, e pronto, e este percurso depois fez com que eu chegasse a CEO
de uma agência, e é isso que tenho feito nestes anos. E hoje, quando olho para trás, não me arrependo. Na altura, o meu pai ficou muito assustado quando eu lhe disse que ia deitar fora o curso, ia fazer uma coisa para a qual eu não tinha qualificações e trabalhar numa indústria que ninguém percebia bem ao certo o que era, mas foi uma indústria que me proporcionou oportunidades muito interessantes, que me fez conhecer gente interessantíssima e estar envolvido em processos que têm sido muito recompensadores. E portanto posso dizer que não fiz a avaliar pela vida que tenho tido, acho que não fiz uma má escolha. Pois, quer dizer, e altamente especializado na comunicação, assim que entras, sim, comunicação sim. em toda a sua verticalidade, Sim, não é? sim. Não, isso é espetacular. Há duas perguntas que eu te quero fazer com base naquilo que disseste. Primeiro, é verdade que os advogados mandam nisto tudo, não? Há quem diga que os advogados é que mandam nos países e nos governos. É possível. Só que não conhecemos ninguém. Não cheguei lá, não é? Portanto, não sei dizer. Se calhar perdi essa oportunidade de também mandar isto tudo. Mas de facto, quer dizer, é um país onde. Eu lembro na altura, uma das razões que me fez continuar num curso de que eu não gostava era porque havia muito essa ideia de que, ok, uma pessoa tira um curso de Direito e depois logo vê o que é que vai fazer, porque aquilo abre muitas portas. E hoje em dia a formação universitária já é muito específica. Enfim, no tempo em que eu tirei o curso já começava a ser, mas eu lembro, por exemplo, me lembro de ouvir o Miguel Sousa Tavares dizer que queria ser jornalista, como não havia um curso de jornalismo, tinha tirado Direito. E era um raciocínio que estava muito associado ao Direito, que a gente faz Direito e depois logo vê. E portanto eu também percebi que aquilo não era a minha praia, mas enfim, depois logo se vê, estar a me preparar para o futuro. E registro que disseste exclusivamente estádio do Sporting. Sim, claro. Portanto, apesar das luzes todas novas do Estádio da Luz, não é? Não. Obrigado. Tim. Eu nunca, assim, quando era pequeno, nunca estava a pensar o que queria ser quando era grande, nem nada disso. Eu sabia o que queria, quem eu queria ser. Okay? Eu sabia disso porque eu queria ser como o meu avô. O meu avô tinha muitos amigos, era uma pessoa que dizia anedotas, super bom na família, muito, muito rico de família e de amigos. E eu queria ser, era assim, não sabia exatamente o que ele fazia, sabia que ele trabalhava, ele teve que ser imigrante, então trabalhava às noites e eu tentava ir com ele às vezes e no fim ele trabalhava na mecânica nos aviões, que ia ser uma coisa que eu não queria ser, mas eu queria ser ele. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Eu consegui ter isso, comecei a ser o meu avô em muitas coisas que é de pessoa e sempre fui muitas coisas diferentes em trabalho, vamos lá dizer. Mas até hoje eu não sei exatamente o que quero fazer, porque faço um bocado de tudo, mas é o que eu gosto de estar ocupado, gosto de trabalhar com pessoas com talento e gosto de trabalhar com pessoas que gosto. E aí é que acontecem as melhores coisas. Então é isso que eu continuei sempre a fazer. Mas eu estava a tentar pensar se havia assim uma coisa. Eu acho que uma vez estava a pensar em veterinário, depois desmaiei quando vi um cão que foi mordido por outro e o sangue, então não deu. Então não havia assim nada que eu podia dizer que queria ser. Mas é super interessante. Até a Filipa deu um exemplo. Portanto, queria ser banqueira logo desde fraldas, né, na realidade, e hoje está num negócio relacionado também, entre outras coisas mais. Gerir, organizar. De gerir e organizar também, não é? Exatamente. E no fundo, quando tu não materializas numa função em concreto, num cargo em concreto, aquilo que querias ser quando eras mais pequeno, mas sim numa referência, que é o teu avô, não é? Que pelo que eu percebo, para além de uma referência, é também uma inspiração, parece-me isso também, não é? No fundo, a transposição para os dias de hoje que nós podemos fazer é exatamente a mesma, porque tu hoje o que é que fazes? Fazes um conjunto de coisas também, não é? Para além de liderar e gerir talento também, é numa multiplicidade de negócios também, não é? Com a BGA aqui com um destaque especial, não é? E é o que eu digo a muitos das crianças. A gente pergunta sempre a eles o que eles querem ser. Às vezes é melhor perguntar quem quer ser, porque a gente não sabe o que eles vão ser. Os empregos estão a desaparecer, estão a vir novos. Qualquer coisa que a gente está a dizer para eles serem ou não serem, a gente estamos quase a mentir. Mas quem vão ser é que pode ser interessante. Valores, éticas, aquelas coisas todas que às vezes parecem um bocadinho old school, mas que são precisas para hoje e para amanhã, não é? Sim, concordo. E escolhas, perceber o talento e de facto orientar. Eu não fui para a advocacia porque não tinha matemática, descobri isso no nono ano e até era uma opção que eu tinha, não tínhamos que tomar aquelas decisões, mas depois a minha mãe diz-me: "Ó filha, mas isso nunca mais vais ter matemática." Nunca mais vou ter matemática. Não.
Então não pode ser. Então tens que falar alguma coisa que não vais ficar com pena da matemática. Mas é um bocadinho isto, é perceber o talento das crianças, para onde é que elas de facto se devem orientar, e é exatamente o ponto. Daqui a 10 anos as profissões vão estar tão diferentes, tão digitalizadas, tão alteradas, que é muito difícil agora fazer esse tipo de previsão. Sim, sem dúvida, até porque uma das coisas que eu acho é, eu gosto sempre de perguntar, não é para haver só um padrão entre todas as conversas, do que é que queríamos ser quando éramos mais jovens também, mas é uma pergunta que eu gosto sempre, como eu me faço a mim, de colocar em vários momentos, não é? O que eu queria ser quando era mais jovem, hoje em dia eu gosto de ter a liberdade até espiritual de me questionar sobre isso, não é? O que é que eu quero ser hoje, daqui a X anos, não é? E hoje de facto existe muito mais oportunidades também, e aprendemos muito mais, e a nossa maturidade e experiência também nos dá outro tipo de aprendizagem também. Então eu acho que é mesmo muito interessante, e fixei isso também, que eu vou querer explorar um bocadinho mais, se calhar, no ecossistema ou no universo da BGA, não é? Não é o que é que queres ser, é quem é que queres ser, não é? Que foi exatamente aquilo que disseste, Tim. Porque isso é muito interessante, e que obviamente só com a evolução cultural que as sociedades vão tendo também, é que isso também é permitido, não é? E que temos pais em casa que têm essa opção, ou que dão essa opção aos filhos também, não é? E esse é um desafio que tu estás a enfrentar, a pegar o touro pelos cornos, não é? Como se costuma dizer também, da educação. Mas os pais também mudaram, né? Como o Pedro estava a dizer, que o pai ficou um bocado triste, se calhar porque ele não foi para a advocacia, não continuou. Agora muitos pais querem que os filhos e as filhas estejam felizes e não sabem exatamente o que vai fazer feliz. Então, olha, encontra alguma coisa que gostas e faz muito disso, porque é verdade. Se a gente estamos a fazer coisas que não gostamos, com o stress todos dos dias 2, antes de idade cresce, a gente começamos a ter umas vidas super complicadas, mas se a gente fazemos coisas que gostamos, parece que até acordamos mais fácil, vou dormir mais tarde, acordo outra vez cedo, as coisas andam para a frente, e obviamente que a gente temos uma vida muito mais feliz, não é? E em total é isso que a gente estamos à procura, não é só o retorno do dinheiro, ou também íamos todos, se calhar, só fazer o que se calhar fazíamos mais dinheiro, mas íamos ser muito mais pobres, não é? Eu acho que houve, desculpa. Força. Acho que houve uma mudança muito grande, como tentava dizer, na relação com o trabalho, não é? Eu acho, enfim, agora vou exagerar, mas nós, na geração dos meus pais, provavelmente éramos um país de funcionários, e hoje somos mais um país de entrepreneurs, de pessoas que querem tomar a iniciativa e que tomam conta desta dimensão. São eles que desenham o seu caminho. Eu lembro-me a primeira vez que eu mudei de emprego, foi ao fim de estar 7 anos no mesmo sítio, que na indústria onde eu trabalhava era uma eternidade, porque era uma indústria com uma rotação enorme. E quando eu disse ao meu pai, mais uma vez, o meu pai deitou as mãos à cabeça e disse: mas ainda agora começaste. O meu pai trabalhou 40 anos no mesmo sítio. Yeah. E quer dizer, de facto há uma geração que olhava para o trabalho de uma forma completamente diferente. E eu acho, eu vejo, quer dizer, tenho acompanhado gerações que vão passando pelos sítios onde eu trabalho, e aquilo que eu noto na geração mais nova é que de facto também há uma mudança muito maior. Eu apanhei o fim dos yuppies, não é? Em que andava tudo a trabalhar horas sem fim, e as pessoas até gostavam de dizer que tinham virado a noite e etc e tal. Hoje em dia a maior parte dos miúdos novos que começam a trabalhar às 6 saem, e eu acho lindamente que saiam às 6, porque têm consciência de que há outras coisas que são importantes, e que o trabalho é uma dimensão importante, mas não é a dimensão mais importante, e que tem que estruturar tudo. E portanto eles chegam àquela hora e vão fazer aquilo que querem fazer e aquilo que gostam de fazer, e acho muito bem. E eu, quando eu comecei a trabalhar, isso era uma coisa que era impensável, porque o mercado de trabalho funcionava de uma forma completamente diferente. E provavelmente no tempo dos nossos pais era outra coisa, porque havia outra relação. Não se trabalhava até tão tarde, mas acho que havia uma distância maior em relação ao trabalho. Acho que depois a minha geração foi uma geração muito envolvida, talvez demasiadamente envolvida com o trabalho, e eu acho que agora há uma geração que é mais envolvida com a vida, e em todas as suas dimensões, e uma delas é o trabalho. Eu acho que isso é uma coisa mais saudável. E mesmo sendo o senso comum isto que eu vou dizer, às vezes é esquecido, não é? Mas na realidade pessoas mais livres, mais equilibradas, trabalho, vida, enfim, às vezes é difícil distinguir uma coisa da outra, o que é esse equilíbrio. Na verdade são profissionais mais produtivos, mais competentes também, porque são pessoas mais felizes, certo. E que, como dizia o Tim, por outras palavras também, mas que no fundo sermos felizes com aquilo que fazemos é fácil. Há um teste que podemos fazer, não é? Como é que nos sentimos ao domingo à noite, não é? Então é mesmo muito simples perceber se nos sentimos agoniados e querer que a hora estique muito, ou estamos ansiosos que comece o próximo dia. Também, claro, como em tudo há meio termo, não é? Mas... E não há duas vidas, não é? Não há trabalho e não trabalho. A gente temos uma vida, e eu acho que quando a gente estamos bem, nem notamos. Eu não noto, eu não preciso desligar o meu telefone, porque
É a vida, it's life, né? E também o que estávamos agora a falar, a gente estamos a viver diferente, a trabalhar diferente, mas ainda temos, né, a escola igual, os nossos avós, os nossos pais, a nossa, e é um bocado isso que a gente às vezes temos que pensar, não estamos a andar ao mesmo ritmo em todos os lugares, né, para o mundo que temos hoje. Estava a dizer, o seu pai trabalhou 40 anos, fez aqueles 7 anos. Uma pessoa hoje, se tiver a fazer, eu acho no futuro, 2 anos a 3 anos numa empresa, vai ser bom. É difícil dizer isso, não é? Porque a gente, e se ele estiver bem na empresa, não vai dizer que está bem na empresa, está bem na vida, está a fazer o que. E é isso que as empresas vão ter que perceber, é que a gente vamos ter que fazer maneiras de trabalhar que as pessoas estão bem. E é fácil de dizer, mas de executar é que é a diferença. E isso vai ter que ser por ter grandes visões, por estar a fazer alguma coisa que os stakeholders todos estão contentes, que a comunidade está contente, que o cliente está contente, porque também hoje em dia qualquer pessoa que trabalha na nossa empresa, se vai ao Google ou vê o que a gente diz e o que faz, já não dá para só fazer uma boa publicidade e olha, agora quer trabalhar ali porque a publicidade fiz. Porque não é, agora consegue-se ver bem. Sim, sim. E as coisas mudaram mesmo, não é? It's like a life, you know? É tudo um lifestyle só. É tão bom ouvir-vos dizer isso, porque uma partilha, estas gravações, estes vídeos, têm um público-alvo que se segmenta naturalmente, que é o público-alvo mais empresarial, muito C-level, muita gestão, mas não exclusivamente. Pelo menos era aquilo que eu tinha em mente inicialmente, não é? E a verdade é que eu tenho recebido vários contactos, alguns até de clientes também. Ok, os convidados excelentes, os contributos foram espetaculares e dizem-me algo que eu também não, enfim, faz todo sentido, mas que eu não tinha equacionado, que é: o meu filho para o próximo ano entra na universidade. As escolhas que ele tem não é de cadeiras, é de rumo de vida, tudo mais, filosofia, o enfrentar, às vezes até a vontade do pai ou da mãe, enfrentar construtivamente, não é de saber exatamente o que é que quer, e dizerem-me que o episódio tal, o certo X, não interessa agora daquela gravação, que vai ver conjuntamente com o vídeo. Isto estou a pensar agora exatamente, houve vários testemunhos assim, ou várias partilhas, mas de um diretor de uma empresa minha cliente e parceira, um diretor que eu já considero também um amigo, e que partilhou isso, o que é bastante interessante, não vos colocando ainda mais carga em cima no sentido pedagógico daquilo que vocês fazem, mas é mesmo muito interessante. E portanto eu até já não vou explorar isso agora, mas até já falei com o time também relativamente à BGA, não é? Este formato vai receber um upgrade e até será interessante fazer a ponte também com os alunos da BGA, porque são os empreendedores e os profissionais do futuro também, não só, mas também eles, não é? E o Pedro falou-nos do percurso também, muito na comunicação, essencialmente, não é? Teu percurso, Filipa. O meu percurso, pronto, foi muito orientado, lá está, a partir do 9º ano, para mais económicas ou científicas, e depois acabei por ir muito por convicção para gestão e também para gestão geral. Acabei por ir fazer o curso na Universidade Católica Portuguesa. Na verdade, naquela altura, naquela época, era assim o curso de referência de gestão, a nova, ainda não tinha, e portanto foi assim uma decisão quase óbvia para mim. E depois continuei em consultoria, sempre muito na lógica de também de direção geral e na lógica de ir experimentando várias coisas, indústrias, funções, portanto não ser contabilista, financeira, marketeer, só isoladamente, e experimentar um bocadinho de tudo. Fiz o MBA ali pelo meio e acabei por ir parar ao portal Sapo na altura, e sendo que a altura é uma altura que não havia YouTube, iPhones, portanto estamos a falar de outra altura, foi em 2004, mas foi de facto um casamento muito interessante para mim, porque saí de consultoria nessa altura, quis experimentar a vertente de indústria, mas tive a sorte de entrar numa indústria da internet e portanto que evoluiu a passos largos em toda a componente de inovação, de gestão de expectativas de recursos humanos, nomeadamente o tema dos developers, etc., tema de transformação digital, o próprio desafio que nós tínhamos de, num portal e num produto português, fazer frente ao YouTube, ao Google, a plataformas internacionais, que requeria também muita agilidade para repensar modelos de negócios e como é que nos podíamos diferenciar, e trabalhar muito numa lógica de parcerias. Portanto, toda a rede que nós trabalhávamos era uma lógica de parcerias.
E portanto isso permitiu-me continuar praticamente sempre a ter esta perspectiva muito de qual é o objetivo, ver as dimensões todas, trabalhar de uma forma um bocadinho client-centric sempre, porque o cliente no meio e depois todas as funcionalidades que nos permitem entregar e dar valor ao longo desses anos todos. Acabei por ficar mais anos, eu pensei de início que ia ficar 2 anos na Portugal Telecom e no SAP, fiquei 16, foi assim uma enormidade. Mas por esta vertente da inovação constante, cada 2 anos tínhamos uma novidade, era lançado o Facebook, portanto havia sempre desafios e nesta vertente acabou por ser uma evolução muito interessante. Multiplataforma, não tínhamos conteúdos em telemóveis, não havia conteúdos em televisões, portanto foi muito disruptivo nesse sentido. Depois, no meio da pandemia, acabei por ter uma oportunidade de entrar na Edenred, que é uma empresa de benefícios sociais, uma empresa especialista em benefícios sociais, numa ótica já de direção-geral, que também já era o que eu estava a fazer no Sapo, e portanto fazendo ali já a gestão das equipas comerciais, de produto, tecnológicas, etc. E que de facto aqui um bocadinho na lógica da felicidade no trabalho me oferece aqui um espectro em que me permite exercer aquilo que eu gosto. Por um lado, esta componente de ter autonomia de facto para definir o rumo da empresa e os projetos. Depois é uma empresa que trabalha um setor que faz o bem no fim do dia, porque contribui com produtos para aumentar o poder de compra dos utilizadores através do subsídio de refeição pago em cartão, que majora no fundo o benefício social e o benefício fiscal que existe no valor do cartão, soluções de educação infantis também relacionadas com isto, produtos flexíveis também que permitem apoio, por exemplo, para lares e para saúde, e portanto toda esta componente do produto é algo que é muito positivo. Aliás, o propósito da empresa é o benefício, é Enrich Connections for Good, portanto, gerir estes ecossistemas entre as empresas, o colaborador, o Estado, os estabelecimentos onde é utilizado o benefício e criar aqui um círculo virtuoso. E tudo isto numa componente de uma empresa que, sendo em Portugal participada, portanto é uma joint venture entre o Novo Banco e a Edenred Internacional, mas nesta componente internacional a empresa está presente em 45 países e tem um pendor muito forte nas questões já da ESG e de sustentabilidade, que é outra questão agora que na prática, do ponto de vista mais estratégico de negócio e de posicionamento, até para a atração também de talento, é fundamental. E é levada muitíssimo a sério, porque na prática tem aqui por trás também o interesse de candidatura, digamos assim, a capital verde, e portanto toda esta implementação para estes países todos, do ponto de vista da definição dos KPIs, do atingimento desses targets anuais, seja do ponto de vista de cartões reciclados, por exemplo, lançámos por exemplo ano passado cartões ecológicos aqui em Portugal, seja do ponto de vista de caminhar para a diversidade e haver targets aqui também de diversidade, tudo isto é levado muito a sério, é tudo calculado e reportado para o mercado, e portanto é uma área que sentimos que efetivamente está a ser concretizada e que, mais uma vez, do ponto de vista de valores da empresa e de comunicação para o mercado, acaba por nos ajudar também aqui a atrair talento e a trabalhar nesse sentido. E depois uma componente até mesmo, eu diria, social, porque acabamos por ter aqui muitos programas, por exemplo, com algumas câmaras em que é atribuído um valor, por exemplo, para famílias carenciadas através deste tipo de soluções e de cartões. Portanto, não sendo uma fundação, dá aqui um flavor de que, para além da parte empresarial, estamos também a contribuir para a sociedade. Até no disponibilizar de ferramentas para que não só vocês fazerem o bem, né? Mas ajudar as empresas a ter ferramentas e recursos também, para que muitas vezes temos a intenção, até temos o capital, mas não sabemos exatamente como enquadrar tudo isso, não é? Exatamente. E portanto, enfim, é aqui todo um conjunto, desde a questão do propósito muito claro para toda a empresa, para os stakeholders, portanto, e para os nossos, nós costumamos chamar clientes, mas na verdade são as empresas, os próprios colaboradores que utilizam os benefícios e os estabelecimentos onde eles são utilizados, quer o conjunto de valores que a empresa também preconiza, com os quais eu me identifico muito pessoalmente, e vou só aqui referir os 5, porque de facto traduzem aqui, no fundo, eu diria que ao dia de hoje, o caminho que as empresas também devem muito seguir. O primeiro é paixão pelos clientes, portanto, client-centric, e temos inclusivamente desenvolvido aqui em Portugal uma série de projetos em torno de cálculo de NPS, auscultar e fazer callbacks aos clientes e aos utilizadores, melhorias concretas com base nisto. Portanto, isto dita toda a nossa atividade, ouvir, incorporar e melhorar. Depois o respeito,
que é um valor fundamental, é um valor de respeito pelo cliente, respeito pelo colega do lado, respeito pelos parceiros e muito na lógica da transparência, da comunicação transparente e, portanto, de sermos de facto parceiros em negócio a todos os níveis. Depois o tema da imaginação, que é o valor da empresa, mas aqui traduz-se muito em inovação, criatividade, portanto toda a questão do desenvolvimento, se quisermos um bocadinho da transformação digital, que também é algo que eu trazia das minhas experiências profissionais anteriores e que aqui é fundamental. Esta questão do título social começou com papel e portanto agora já estamos em cartão. O valor é a imaginação em si. Eu entendi que é na perspectiva da inovação, mas imaginação. A imaginação. Okay. E que é fundamental neste tipo de empresa, tem que atualizar o modelo de negócio, novos modelos de pagamento, etc. Depois, um quarto valor que é a simplicidade, que parece muito simples, mas que é um valor também muito importante, porque é a vertente quer para os clientes de conseguir explicar a nossa oferta e onde é que está a nossa proposta de valor, quer internamente no dia a dia do trabalho, conseguir traduzir às vezes coisas muito complexas de uma forma simples. Se não conseguimos explicar, não conseguimos comunicar, portanto é um valor importantíssimo do ponto de vista empresarial. E por último, o empreendedorismo, um bocadinho como falávamos aqui há pouco, que as empresas cada vez mais estamos a ser menos empregados e de facto a termos aqui um bocadinho de espaço também. Neste tipo multinacional é natural que isso aconteça porque há muita especificidade até legislativa consoante os países e por isso há uma autonomia local para esta componente, mas é um fator também, eu diria, em qualquer negócio muito, muito relevante. Na perspectiva em que o empreendedorismo não é o empresário a criar a empresa, não é? Um colaborador pode ser perfeitamente empreendedor. Tem que propor, tem que ser autónomo, tem que pensar no negócio risco. Um bocadinho como o seu e assumir o risco, exatamente. Boa. Esta pergunta que eu vi, tu respondeste de uma forma super completa e aliás ajuda muito porque conhecemos, até porque disseste que te identificavas naturalmente com esses valores, portanto ficamos a conhecer um bocadinho de ti e um bocadinho também mais da empresa, não é? E para conhecer ainda um bocadinho mais de ti, e depois vou estender esta questão também, que é que característica é que tu tens enquanto gestor, enquanto líder, enquanto profissional, que tu sintas que, não por comparação a outra, mas que tu sintas que caracteriza ou que te distinga até tendo que escolher uma característica, duas, enfim. Eu acho que sou muito focada e vem lá da tal experiência pequenina, no sentido de perceber, não só ver o objetivo, o que é que se pretende fazer e como é que lá devemos chegar. E sou de facto muito focada nisso e portanto primeiro fazer e não imaginar só e portanto tentar concretizar, o fazer o que está certo e tomar a decisão certa e o trabalhar, isso é acho que sim, é uma característica minha porque vem já dos tempos do Sapo, agora permanece e é algo que pauta aos meus dias, que é o trabalho numa perspectiva muito multidisciplinar e voltamos ao mesmo tema do foco. No fim do dia, no centro de tudo está o cliente, está o valor que nós conseguimos aportar com o nosso serviço, produto, o que seja ao cliente e não há só um ângulo de lá chegar, não consigo trabalhar com direções que são silos e que cada um tem a sua agenda própria. Há uma agenda única. Auscultamos toda a equipa, o trabalho é de facto multidisciplinar e único, ouvem-se as opiniões, tomam-se decisões com base em informação de ambos os lados, ou seja, por exemplo, uma área de produto não define o produto de uma forma autista sozinho, tem que entender o que é que a tecnologia lhe permite fazer, tem que perceber do lado das vendas mais cliente o que é que o cliente de facto valoriza e quer, e portanto há toda esta, tem que perceber que budget é que tem, para desenvolver on budget, on time e on schedule, portanto tem aqui um conjunto de pressupostos para desenvolver e esta perspectiva de trabalho multidisciplinar em equipa, colaborativo, em que eu, e também se calhar já é um traço meu, até dos tempos de faculdade, eu tenho essa memória também, eu muitas vezes fazíamos trabalhos de grupo, naturalmente em faculdade, e eu também nunca pegava só nas finanças ou no marketing, normalmente eu fazia o fill the gap. Onde eu via que a equipa estava mais fraca, digamos assim, era a vertente do trabalho que eu pegava, complementava e tinha essa lógica de união. Portanto, é muito isto. Resumindo, foco, trabalho a equipa multidisciplinar, auscultar e trazer as boas ideias e, portanto, aqui a diversidade é fundamental, toda ela, portanto, por trazer conceitos novos, por nos permitir discutir, por nos desafiar. E depois o entregar o foco e portanto ser muito virada para o fazer e para a tarefa e o testar, corrigir com o erro e portanto no fundo fomentar também essa parte da comunicação e da partilha entre a equipa. Bem, isso é mesmo para além que ajuda muito, obviamente, não é? Para qualquer gestor conhecer muito bem o produto que tem, e há bocadinho falávamos também sobre isso, portanto é basicamente uma atuação nada de silos, como tu falavas, não é? Mas muito de transversalidade e de colaboração, não é? Sim, também, sim. Não é? Fantástico também, obrigado. Tim,
porque nós conhecemos uma boa parte do teu percurso também, como é que tu, de uma forma resumida, porque fazes e tens feito sempre tantas coisas e tão diversas e em várias geografias e em vários mercados também, não é? Como é que tu conseguias colar de uma forma assim, diagonal, resumida, uma forma de descrever esse teu percurso, também com a forma como tu te vês ou como tu pensas que as tuas equipas, os teus colaboradores, os teus stakeholders, não é? Olham para ti enquanto profissional? Ok, então, do meu lado é mesmo fail fast. Então, eu não fiquei na universidade, dropped out, né? Eu estava na universidade e comecei a perceber que não era exatamente para mim, porque eu já estava com uns negócios ao lado. Porque, basicamente, empreender ajudou-me a ser independente, né? A gente, quando chegámos a Moçambique, na África do Sul, era tempos difíceis e eu percebi que ser empreendedor dava-me liberdade por fazer dinheiro. Okay? E assim, não era fazer o dinheiro, mas era o que me dava de freedom. E em university eu estava lá, estava a correr bem até, estava tudo ok, mas depois comecei um negócio de cerveja, onde usei o meu marketing e tudo o que eu gostava de fazer, cerveja, beber e marketing, que podia ser Parece-me feito. bem. E cresceu, teve muito sucesso, and then it failed, né? Um bocado por ego. Né? Porque tem alguém que queria comprar, eu não queria vender, olha, and they crushed me. Mas comecei a aprender daí que, a vida real é um bocado isso. A gente vai falhar muitas vezes, mas muitas vezes o que eu falhei foi o que me deu sucesso quando eu chegava a algum ponto. E a minha vida é um bocado isso. Às vezes as pessoas dirão, és um empreendedor de sucesso. Eu fico a pensar... que é isso, com sucesso, tantos insucessos, houve sucessos, mas foram feitos daqueles insucessos, ok? E para mim, eu acho que eu posso dizer que se calhar tive assim 3 grandes negócios na vida. Foi a da cerveja, foi a mídia em Angola, onde ainda somos o maior media business em Angola, com printing, outdoors, research, a agência era a TBWA, éramos um bocadinho concorrentes, mas não diretamente, eu e o Pedro. Mas só eu tinha separado as cadeiras. Não, eu nunca. Todos os concorrentes trabalhavam comigo, era a melhor coisa que eu tinha. Depois, e agora com isso que eu estou a fazer, que it's a calling. Agora eu acho que este é o meu último, é mesmo o que eu estou focado e gosto de fazer. E eu acho que o que faz-me o meu forte, o meu superpower, vamos lá dizer, é dar delegating às pessoas. Eu dou muito, eu delego mesmo às minhas equipas e depois confio neles e deixo eles depois serem responsáveis. Se corre mal, eles sentem pior que eu, porque eu gave them everything para fazer. É o peso da autonomia, não é? And that's it. É um bocado o que eu faço. Eu trabalho no meu negócio em WhatsApp Groups. Eu não tenho e-mail desde 2014. That works on SMS, e antes era telefonemas, SMS, e eu não sou muito tech, investo em tech, mas não sou tech. E basicamente, se eu vou ao meu telefone, eu vejo os meus groups, cada um está a fazer a parte deles, e o meu trabalho é um bocado pôr eles juntos e fazer eles confiar que estão numa missão que é importante e que vamos ter sucesso. É um bocado o meu papel. E se eu deixar essa cair, foi a minha responsibility que eles delegaram a mim. Do you understand? Sim, eu acho sempre interessante que tu falas imensamente, e eu acho que isso é altamente pedagógico e importante, que é a quantidade de falhas, quantidade de quedas, e talvez seja das pessoas que eu mais acompanho e conheço que mais vezes fala de falhas, tendo também bastante sucesso, não é? E mais sucesso, felizmente, senão o saldo era negativo e não é o caso, obviamente. E eu acho que isso é bastante interessante, e mais do que interessante, acho que é muito importante, porque é uma forma de estar, não é? Na realidade, o que é para mim o sucesso? O termo de sucesso é sempre muito relativo, não é? Pode ter a ver com metas, pode não ter a ver com metas, podem ser tangíveis, podem ser intangíveis, naturalmente, mas quando eu te ouço falar, e aquilo que fazes com a BGA, não é? Com a Brave Generation Academy, de facto é impossível que qualquer pessoa não perceba que tens imenso sucesso, quanto mais não seja o quanto feliz tu és a tratar a gerir esse projeto, esse negócio, esse propósito, acima de tudo. Mas a verdade que eu percebi cedo na vida não é falhar, é como se a gente levanta, okay? Porque
a gente vamos falhar. Não há aqui ninguém, não há nenhum no Facebook e no Instagram, parece que não falhamos. Falhamos muito, muito mesmo. Mas é como se levantamos, é que conta. E eu sempre soube isso. Então, se eu falhasse, eu já estava a andar para a frente e não olhava mais para trás, porque it is what it is, né? E um bocado o que acontece às minhas equipas, eles começam também a perceber que é um bocado o mindset que a gente temos, mas não é fácil, porque toda a gente pensa que um falhanço é mais sério que o que é. Okay? A gente às vezes depois de umas semanas ou uns meses já nem conta, e às vezes esse falhanço até faz a gente pensar em encontrar coisas muito melhores e caminhos melhores para a gente chegar a um produto melhor ou um serviço melhor, ou o que seja. E é um bocado isso. Eu fico mais hesitante quando alguém vem me dizer: olha, estou com um problema, que quando vem-me só dizer o que estão a fazer, porque quando é um problema eu vejo uma opportunity para a gente encontrar uma solução, vamos ver o que é, e se é um problema é porque ainda nunca viram como é que vão resolver, e é um bocadinho isso, né? E com a Brave Generation é isso que estamos a ver um grande problema e estamos a tentar resolvê-lo, by keeping it simple, mas ao mesmo tempo muito relevante para os dias de hoje, né? E não é fácil, porque a gente estamos sempre a ser puxados para trás para o que é o costume. Mas o costume não está a funcionar, não é? Estamos a ter resultados péssimos nos nossos jovens. E as empresas precisam de pessoas diferentes, e a gente precisamos de começarmos a ficar mais... aquela palavra que estavam a dizer é muito importante. A gente tem que ter mais... como é que é? A palavra... O Pedro usou, a gente tem que ter mais initiative, né? E isso a gente não aprende. A gente aprende currículo, mas não aprendemos a ser mais open-minded, mais initiative, e até numa maneira comunicar melhor com os outros, né? Porque a gente cresce numa maneira a competir com os outros, sempre a competir. Enquanto a gente tem que collaborate, a gente tem que estar juntos e colaborar um com os outros. O barómetro de sucesso muitas vezes é se estou acima ou abaixo do outro, não é? Na competição. E depois também estamos postos para ser iguais, sempre iguais, e depois saímos da escola e temos que ser diferentes para ser notados. Ou, se as nossas publicidades são sempre iguais, ninguém via. Não, ser diferente é que começam-se a ver isso tudo. Mas isto leva tempo e para uma pessoa pôr esse mindset no que estamos a fazer. E sentes que voltando um bocadinho à pergunta original, ou à questão original, que o mercado, as tuas equipas, te veem mais como um gestor ou como um empreendedor? Ou as duas coisas, naturalmente, não é? Às vezes veem mais como um pain in the ass, não é? Às vezes veem como eu estou sempre a puxar e sempre a dizer you can do it, e a puxar, né? Foi carnaval na terça-feira, né? E eu disse: it's a flexible day, não é preciso vir. E vieram todos. E eu depois vi que estavam todos a vir, eu também fui. Não sei. Mas eu não estava a pensar, eu ia fazer 2 reuniões, estavam marcadas, porque estavam lá, porque estava aberto. Depois, quando eu vi tudo a chegar, and I was like, geez, agora I'm stuck here as well. Mas eles não vieram porque eu estava lá. Eles vieram porque eles já they've taken ownership. Eles são os donos do que estão a fazer. E estão responsáveis por os outros e sentem isso, né? E isso vai pela empresa abaixo, porque isso é no nosso central, mas depois eu olho para os nossos learning coaches, os nossos CMs, eles sentem que estão com um mission de fazer alguma coisa, né? E depois também chega às crianças que estão na Brave Generation Academy, porque vem um bocado, ok, tudo é um bocado diferente, a gente somos amigos com os nossos learning coaches, não é aquela coisa de não podemos ser amigos com os estudantes. We are amigos, porque como é que eu vou influenciar alguém ou a vida deles, ou não estou a falar só no lado académico, mas até no lado de pessoa, se não somos amigos? É impossível. Então o que a gente quer que eles fazem é que tem uma relationship e usam essa relação para inspirar e para dar experiências, para experimentar. Essa semana foi toda Build Week, onde não há academics, só andam a fazer coisas na comunidade. And it's amazing, porque as coisas que foram feitas, eu não sei o que vão fazer cada 3 meses, não sei o que vão fazer em 3 meses, porque fizeram tanta coisa que eu não estão sempre a puxar e a fazer. E eu acho que é um bocado um mindset que a gente tem que fazer, né?
E muito como a Filipe dizia, que é um dos valores, aliás, que é a paixão, não é? Também, claramente, toda a tua equipa, o projeto, não sei se é a melhor forma de chamar, não é? Como é que chamas? Não, é muito mais do que um negócio, obviamente. It's like a mission, não é? Exatamente, não é? Exatamente. Eu digo sempre, it's mission critical. If you do it, it's mission critical. And that's it. Porque ele é tão. A missão é tão diferenciada, não é? Mas é tão complexa pelos desafios que tem pela frente e que tem superado, não é? Que não dá para chamar de projeto, porque já 1000 alunos, não é? Mais ou menos, 1000 alunos e em imensas escolas já. E, portanto, com grande impacto, e é muito mais do que um negócio, naturalmente, não é? Portanto, uma missão parece o termo mais adequado, de facto. Obrigado, Tim. Pedro, falaste-nos um bocadinho do percurso também. O que é que te caracteriza enquanto líder? Okay? Que tu penses que é o carimbo assim mais forte, mais pesado e que se destaca mais, e deixo-te fazer aqui, ou peço-te, aliás, que faças a ponte. Falámos há bocadinho, creio que foi a Filipa que tocou nesse ponto, tocámos todos da gestão de talentos também, não é? Como é que é esse desafio na Aves, não é? Em Portugal, da gestão de talento, que é uma curiosidade que eu tenho. Nós trocámos algumas impressões no outro dia sobre isso, porque estamos a falar de um negócio de criatividade, não é? E de imaginação também, não é? E tradicionalmente existe aquele conflito, não é? Que é: processo traz disciplina e traz eficiência, mas não é propriamente muitas vezes o excesso de processo amiga da criatividade e da inovação, não é? Por isso é que eles se calhar escolheram um licenciado em Direito para ser. Exatamente, para encontrar esse equilíbrio, não é? Como é que tu vês este paradigma? E como é que geres o paradigma, não é? Eu acho que há sempre. É engraçado porque isto é um assunto muito discutido e nos vários sítios por onde eu andei havia métodos diferentes de resolver esse problema. A minha convicção na minha indústria é que, de facto, eu tenho que atingir um nível de organização que não mate a criatividade. E esse nível vai ser sempre contestado por todos. Eu tenho um lado da organização, que são as pessoas que fazem a gestão de clientes, que querem mais organização. E depois tenho um lado da empresa, que são quem desenvolve a criatividade, que se queixam cada vez que se dá um passo na organização. Por exemplo, eles têm que fazer timesheets, quer dizer, porque eu tenho que saber quanto tempo é que está a ser gasto nos clientes. E quer dizer, é uma ferramenta absolutamente crítica para a gestão, para eu perceber se os clientes são rentáveis ou não são rentáveis. As pessoas do lado comercial fazem aquilo sem qualquer problema e não é assunto. Eu tenho que andar permanentemente atrás dos criativos porque eles não entendem. Mas como é que tu queres que eu gaste meia hora do meu tempo de volta de um Excel a pôr lá horas quando... Agora, tem que se conseguir encontrar este equilíbrio, quer dizer, porque... A comunicação, eu ia lhe chamar a publicidade, mas hoje em dia a publicidade é um termo redutor para isto. A comunicação é uma atividade comercial, não é uma arte. Ela convoca as artes, não é? Eu preciso de lá ter pessoas que tenham essa sensibilidade, mas eu tenho um negócio para gerir e, portanto, eu tenho que conseguir conciliar essas coisas. Às vezes não é fácil. E é engraçado olhar para o histórico. O que nós vamos vendo é que a tal linha de mais organização, menos organização vai flutuando e está muito dependente das pessoas que lá estão no momento. Há pessoas que naturalmente são mais organizadas e, portanto, aceitam melhor que a estrutura se organize mais e enfim, tenha um ar assim, seja mais Excel, não é? E há pessoas que não conseguem funcionar com isso. Tem que sempre procurar esse ponto de equilíbrio. Eu, do meu lado, tenho a sorte houve uma coisa que eu também percebi rapidamente, que é: há coisas, quando nós não sabemos fazer bem uma coisa, o melhor que podemos fazer é arranjar quem faça bem. E, portanto, eu tenho a sorte de trabalhar numa empresa grande que tem muitos recursos e, portanto, há coisas que eu sei que não sei fazer e, portanto, aquilo que eu faço é arranjo quem faça. Quer dizer, eu não acho que... Quer dizer, coisas básicas aprendem-se, como é óbvio, mas quer dizer, mas há pessoas que têm talentos especiais para fazerem determinadas tarefas. Portanto, embora pô-las a fazer estas tarefas e não nos termos que martirizar porque não conseguimos chegar a tudo, porque não vamos nunca conseguir chegar a tudo. A questão do talento numa agência de publicidade é particularmente relevante, quer dizer, porque a gente pode ter processos, instalações, computadores, softwares, não sei o que mais. Se não há lá gente com talento, as coisas não funcionam. E não há uma fórmula, quer dizer, não há uma fábrica de talento, não há uma universidade de talento. É engraçado que quando se olha para as pessoas, elas vêm dos mais variados sítios. Hoje em dia, a maior parte delas com cursos, vão tirando cursos superiores, ou cursos pelo menos. Quando eu comecei a trabalhar ainda havia muito
uma herança do passado, que era a publicidade, era o sítio onde estavam os pintores que não pintavam, os escritores que não escreviam, os comerciais eram os vendedores de automóveis que entanto se tinham mudado para as agências porque era mais divertido. Quer dizer, a coisa era muito amadora, profissionalizou-se um bocadinho, mas é muito difícil agora. Eu não tenho grande, quer dizer, não tenho uma fórmula e não tenho uma forma de recrutar pessoas, dizer assim, não, eu vou buscar estas pessoas àquela faculdade ou àquelas 2 ou 3 faculdades. Eu tenho que falar com as pessoas, quer dizer, e tenho que ler um currículo é uma coisa muito enganadora, não é? Quer dizer, os currículos podem ser espetaculares e depois as pessoas não funcionam. Portanto, eu preciso de lhes ver o branco dos olhos e de falar com eles, não é? Para perceber quem é que eles são. E muitas vezes surpreende, quer dizer, porque eu tenho criativos que tiraram cursos de marketing e publicidade aí nas escolas, mas, por exemplo, tenho lá agora uma pessoa na agência que estudou física, depois não gostou de física, tirou um curso de restauro, andou a fazer restauro de obras de arte e depois também achou que não era aquilo e agora é copywriter. E é um ótimo criativo, quer dizer, e na verdade, lá está, foi um drop-down, esse fez drop-down twice. Portanto, quer dizer, isto acontece. Eu trabalhei durante uns anos com um diretor criativo que era licenciado em gestão. O primeiro trabalho que ele tinha sido num banco de investimento, onde foi infeliz, não é? E depois descobriu que não era aquilo que queria fazer. Eu acho que as pessoas, para a área da comunicação e principalmente para a parte criativa, podem vir de qualquer lado. Agora há uma coisa, e para pegar na outra questão que é qual é que pode ser a característica que eu tenho que fez com que eu me desse bem nesta área. Eu acho que qualquer pessoa que tenha essa característica se dá bem nesta área, e eu tenho cruzado com muitas, é preciso gostar de pessoas no sentido de ter um genuíno interesse pelas pessoas enquanto entidades que são fascinantes porque são todas diferentes e todas iguais. Aquilo que faz com que a comunicação funcione, e quando eu digo a comunicação não estou a falar só da comunicação de persuasão comercial, é tudo, um livro que se escreva, um conteúdo de televisão que se faça, é alguém que consegue fazer uma coisa qualquer com a qual a generalidade das pessoas se relacionam. É espetacular que nós pensemos que eu uma vez li uma coisa muito engraçada, que era um académico, um professor de uma daquelas universidades inglesas, que dizia: se o mundo acabasse amanhã e a única coisa que sobrasse fossem as obras do Shakespeare, daqui a 5.000 anos aterravam cá uns extraterrestres, liam as obras de Shakespeare e percebiam exatamente quem nós éramos. E isto é muito engraçado, e eu acho que isto é muito importante para quem trabalha na comunicação. Porque é que isto é verdade? Porque ele escreveu sobre aquilo que não muda em nós. Nós somos todos diferentes, não é? Muito diferentes uns dos outros. E é uma coisa que nós até somos muito ciosos, não é? Então há uma certa idade, não é, em que nós até queremos marcar essa diferença. Mas ao mesmo tempo somos todos muito iguais, quer dizer, aquilo que nos move é igual. Por isso é que há clássicos. Os clássicos são aquelas obras que se conseguiram agarrar a coisas que são os traços que não mudam. E portanto, se nós formos atentos e interessados nas pessoas, nós conseguimos chegar a essas coisas que são os drive, os triggers que fazem com que as pessoas reajam. E eu acho, quer dizer, que depois a vida neste mundo da comunicação torna-se fácil porque se entende o que é que se está a fazer. Depois é claro que isto tem que somar outras coisas, que não é preciso só perceber as pessoas, é preciso ter alguma sensibilidade para entender os negócios, porque eu já trabalhei com muita gente de áreas diferentes, mas por exemplo do lado criativo, os melhores criativos são aqueles que quando o cliente lhe está a passar o briefing entendem qual é o problema de negócio que está em cima da mesa, porque quer dizer, uma peça de comunicação publicitária é uma resposta original a um problema de negócio e portanto é preciso entender o problema de negócio e depois então tem que se encontrar uma resposta para esse problema e portanto quando as pessoas têm essa sensibilidade enriquecem o seu contributo. Agora, como é que isto se arranja? É difícil, porque lá está, porque não há uma formação específica, é preciso que as pessoas tenham um determinado mindset e uma determinada sensibilidade, tem que se procurar, tem que se tentar também ensinar às pessoas, porque há coisas que se aprendem. Nós lá na agência temos fazemos uma aposta grande na formação e no recrutamento de talento jovem, até porque eu, por exemplo, é engraçado porque eu já há muitos anos estava numa outra agência, também uma multinacional, e o responsável pela Europa era um inglês, um clássico inglês, já tinha 60 e tal anos, do fatinho de risca e tal, e ele disse uma coisa muito engraçada, ele disse-me assim: até aos 40 anos eu não entendia para que é que servia o departamento de research, porque eles nunca me diziam nada que eu não soubesse já. A partir dos 40 anos comecei a perceber, porque de facto cheguei a uma idade em que já não conseguia apanhar as coisas todas. Eu tenho lá na agência um cliente que é nós,
que tem uma marca para um segmento jovem que é o WTF. E foi uma lição que eu aprendi. A primeira vez que me vieram apresentar a campanha da WTF, eu pensei, está tudo doido, isto não pode ir para o cliente, eu vou chumbar isto tudo. E depois tive ali um momento e pensei assim, não, espera lá, eles estão tão confiantes, deixa ver. Foi aprovado, tem sido um sucesso, e tudo o que eles mostram, eu tenho um primeiro impulso de dizer, pá, não, isto é um disparate. Mas de facto é uma daquelas coisas que eu já assumi que eu não entendo aquilo não é para mim. E portanto também é preciso conseguir fazer ter este distanciamento, perceber que há coisas onde nós, porque nos relacionamos mais com elas, porque estamos mais próximos com elas, ou porque temos uma determinada idade ou uma determinada maneira de viver, relacionamos mais com elas e entendemos-las, e outras não. E portanto é preciso que depois se consiga montar à nossa volta um puzzle de pessoas que consigam tocar estes aspectos todos. E portanto eu diria que o segredo é pessoas interessadas, curiosas, que gostem de pessoas, quer dizer, o sociopata não tem lugar, porque não vai funcionar. Eu acho que a curiosidade é uma coisa muito importante. As pessoas tenham curiosidade, por ter curiosidade significa ter a capacidade também de reavaliar certezas que já se têm. Não é? Quem é curioso também está disposto a mudar de opinião sobre as coisas. Eu acho que isso é super importante. E depois tentar esta diversidade que só se consegue no grupo. Não se consegue. Nunca ninguém tem a cabeça tão aberta que consiga tocar vários mundos. E portanto tentar ter uma representatividade destas coisas todas. E depois fazer assim, não é? E esperar que corra bem, porque também é uma parte. Ajuda. Dizer, quando há tanta gente envolvida e quando as pessoas são um fator tão determinante, é preciso ter sorte. É preciso ter sorte. Pois eu acho que é muito o que estás a dizer. É a minha análise pessoal, não é? Mas o pragmatismo é algo também que provavelmente muito relacionado com a área jurídica, que ajuda também, não é? De facto, que ajuda a ter colocar-te em perspectiva, não é? Sobre aqueles assuntos que dominamos menos tecnicamente ou na sua intenção, como deste esse exemplo. Sim, é verdade. Também, é verdade. Não é? Embora eu acho que isso é uma coisa que vem mais da idade do que da formação. Quer dizer, acho que nós com o tempo vamos ficando mais seguros para podermos admitir também que não sabemos de um determinado assunto. Mas eu acho que o segredo para que a coisa funcione bem, e pegando numa coisa que eu te disse no início, também tem muito a ver com o gostar do que se faz. Quer dizer, eu acho que as coisas me correram bem numa carreira que eu comecei sem ter formação específica, e enfim, entrando ali sem saber muito bem o que estava a fazer. Foi porque eu sempre achei aquilo muito apaixonante, sempre gostei do que estava a fazer. E depois também é engraçado, que também estava-se a falar há bocado da escola hoje, não acompanha a forma, mas a própria forma como as empresas se organizam também não acompanha as dinâmicas. Quer dizer, se me perguntarem assim, mas tu querias ser CEO da empresa, quer dizer, é bom ser CEO da empresa, vamos lá ver, não estou a queixar, e os senhores e tal, não me mandem embora, que eu gosto do que faço. Mas quer dizer, eu cheguei a CEO da empresa porquê? Porque fui fazendo coisas nas funções que tinha, corriam bem, então vais ser promovido e não sei o quê. Eu não sei se é a melhor forma de se chegar ao topo de uma empresa é ir correndo aqueles degraus todos. Se calhar se alguém me tivesse dito, quando eu estava a meio deste percurso, ter-me dito assim, olha, tu fazes isto muito bem e eu quero que tu te especializes a fazer isto espetacularmente bem, e as tuas condições até podem ser tão boas como as de um CEO, mas tu podes concentrar-te nisto. Porque, por exemplo, há muitas coisas que eu não gosto de fazer e que eu faço porque faz parte, it comes with the job. Eu gosto mais de estar a meter as mãos na massa e de estar a fazer o trabalho que se faz com clientes, do que estar a ligar para Paris para discutir a revisão do budget e não sei o que é uma coisa que não me dá prazer. Mas dá muito prazer estar sentado com o cliente e estar a ouvi-lo e estar a perceber como é que nós vamos resolver isto, não é? Ou gosto de estar a fazer o review com os criativos e ouvi-los a darem-me ideias e estarmos ali a discutir o que é que serve e o que é que não serve. Que às vezes é um perigo, né? Em alguns negócios, com alguns perfis de profissionais, porque depois com alguma facilidade se cai na microgestão, muitas vezes por dominar tecnicamente o assunto, não é? Sim. E se cai mas eu percebo o desafio e de facto é. Mas quer dizer, eu acho que nós também nos organizamos as empresas, e quer dizer, é difícil, estou a dizer isto, mas também não sei como é que isto se resolve. Mas nós organizamos sempre no princípio do estás a fazer isto bem, então agora vais para o degrau seguinte, e agora vais para o degrau seguinte. E muitas vezes eu tenho-me cruzado muito com isto, que as pessoas vão subindo, até são competentes e fazem, porque normalmente, quer dizer, em princípio se vão subindo é porque há ali qualquer coisa, mas muitas vezes não as torna mais felizes. E eu ouço isto que eu disse agora, eu ouço a muita gente que mas eu antigamente era mais giro porque eu metia mais as mãos na massa, estava mais com os clientes, ou estava mais na fábrica, ou o que seja, mas quer dizer, às tantas
o percurso normal de trabalho vai-nos levando para sítios que não são a visão que nós tínhamos quando começámos a trabalhar e quando achámos que aquilo era um trabalho interessante. Quer dizer, não há nenhum miúdo que diga eu, quando for grande, quer ser CEO. Não, Exato. Não existe. Quer dizer, que se calhar Agora já. Não, mas Cristiano Ronaldo. E assistimos depois ao princípio de Peter muitas vezes, não é? Que as pessoas de facto são promovidas até não necessariamente CEO, pode ser chefe de uma equipa, não é? Que são times técnicos, não necessariamente bons coordenadores ou líderes. Ainda sobre o teu setor em concreto, porque é área e negócio que me deixa bastante curioso, porque eu acho que tem uma variável acrescida. Nós estamos a falar de talentos e eu passo já também para a Filipe esta componente dos talentos. Nós sabemos que os talentos são potenciados quando existe motivação, não é? Naturalmente. E nas indústrias tradicionais, nos setores, nos serviços, não interessa agora, tradicionais ou mais comuns, a motivação gera a produtividade, necessariamente. E tu, na tua agência, no teu meio, tens a dimensão da produtividade naturalmente, que é uma coisa distinta da criatividade. Não é? Então, para dizer que a dimensão da motivação, ou seja, para perguntar a dimensão da motivação num negócio como o teu, tem especial preponderância, não é? Sim. Porque não traz só mais produtividade, porque nós vamos imaginar outras empresas, não é? Na lei do chicote, se quisermos, ou da alta pressão, podemos conseguir alguma produtividade, mas a criatividade não vem com ela, não é? Seguramente, não é? Tem uma variável acrescida. É verdade, e é um. Eu acho que é um bocadinho o lado mágico da indústria, porque é aquilo que de facto não sai de um computador, não é? Aquilo é uma coisa que tem que sair da cabeça das pessoas, tem que se criar as condições para isso. E uma coisa engraçada é que muitas vezes estas condições não têm que ver com aquilo que são as condições noutros setores ou noutras indústrias, têm muito que ver com a valorização do trabalho. Depois a indústria da publicidade tem uma coisa, enfim, bizarra, que são os prémios. Quer dizer, há uma série de festivais nacionais e internacionais. Isto, quando se conta a pessoas de fora da indústria, a maior parte deles até acham isto estranho. Quer dizer, vocês fazem festivais onde anúncios estão a competir com outros anúncios, que é o que acontece, não sei o que mais. Mas isto é engraçado, porque os festivais de criatividade são um enorme fator de motivação. Normalmente agências que têm a capacidade de ganhar prémios, principalmente prémios internacionais, têm uma facilidade maior em atrair talento. Porque as pessoas veem, olha, eu ali posso fazer coisas que depois vão para os festivais e, portanto, isso vai aumentar o prestígio e o valor de mercado das pessoas que lá trabalham. Mas daquilo que, enfim, essas coisas são coisas que acontecem acontecem em todas as agências. O que é que eu tento fazer no sentido de poder motivá-los a serem mais criativos? Que eu acho que é um fator absolutamente crítico. São dois. Um é ser clara a tarefa que eles têm que fazer. É muito comum um cliente sentar-se em frente a uma agência e dizer assim: vocês, que são os criativos, façam o que quiserem. Isto às vezes acontece. É a pior coisa que se pode fazer a uma agência, porque, quer dizer, nós temos que ter nossa ferramenta de trabalho é informação, e portanto nós precisamos de facto que seja definido o problema. Podemos ajudar a defini-lo, mas é preciso que isso seja feito. E, portanto, tem que haver essa clareza. Mas isso é uma coisa que depende dos clientes e da forma como os clientes nos envolvem no problema. Depois, do lado do processo, aquilo que eu posso fazer é tempo. A minha maior preocupação, principalmente quando estamos em processos grandes, às vezes há concursos muito grandes, principalmente quando são concursos defensivos, ou seja, de clientes grandes que temos e que abrem concurso, e portanto de repente se eles vão embora aquilo é uma chatice porque é um ramo muito grande e portanto está uma agência inteira em stress. A tendência para ir bater à porta do diretor criativo e dizer: então, já tens? Já há a solução? Isto é enorme. E, portanto, normalmente a minha... E quer dizer, depois isto acontece com imensa gente na empresa e não tem a ver só com pessoas que estão em lugares superiores de hierarquia. Toda a gente, às tantas, está com atenção e, portanto, vai lá perguntar. E uma das coisas que eu nesses momentos tento sempre fazer é criar esta bolha, dizer assim: ok, estes senhores agora vão ter que ter ideias e vão ter que ter boas ideias. Dessas ideias vai depender o futuro e o emprego de mata de gente. Portanto, nós temos que lhes dar as condições para eles trabalharem. Temos que os preservar destas interrupções, deste stress, desta tensão contínua, para que a coisa funcione, porque de facto, lá está, como não há fórmula, eles precisam ter este espaço e é preciso ter ideias, é preciso deitar fora ideias. O processo criativo é um processo, acima de tudo, de rejeição, de uma coisa que se faz muito e que também faz parte do processo. Ok, sim senhor, isto parece uma ideia ótima, ok, então vamos lá fazer o teste do sono, que vai tudo para casa, agora amanhã de manhã vamos lá olhar para ela outra vez e ver se ainda é boa. E muitas vezes já não é. E portanto é preciso criar este ambiente
onde estas pessoas estão a ter este trabalho que não é um trabalho mecânico, não é fazer parafusos, tenha a serenidade suficiente para que as coisas possam acontecer. Também há pessoas que depois trabalham bem sob pressão e não sei o quê, mas eu acho que sob pressão é difícil saírem coisas espetaculares quando há uma pistola apontada à cabeça das pessoas e têm que entregar. Esta era obrigado, Pedro. Era uma questão muito relevante para mim, mesmo de uma grande curiosidade, e acabaste de criar bastante valor. Eu trabalho com imensas empresas de setores, de uma forma muito transversal, de todo o tipo de setores, ou quase todo o tipo de setores. E apesar de estarmos a falar de algo que é muito fácil de visualizar esse desafio num negócio e numa área como o teu, não é? Da criatividade e da comunicação, na verdade isso acontece em microescala ou com algumas diferenças em todas as organizações, seja nos ciclos de inovação e desenvolvimento de produtos, seja aquilo que for, não é? Então eu acho que há uma aprendizagem bastante interessante, e eu acho que mais uma das mais-valias destas conversas também é perceber o que é que de setores tão distintos como os que temos aqui também nós conseguimos ter fazer algum benchmark, não é? Não só de algumas preocupações, mas também das soluções que foram adotadas, ou pelo menos da perspectiva que ganhamos. Portanto, para mim foi super interessante também. Obrigado. Filipe, o desafio da gestão de talento na empresa, qual é o principal desafio? É grande, e eu diria que talvez o principal driver é um bocadinho todo este tema de transformação digital que estamos a viver, porque de facto requer outro tipo de skills, outro tipo de competências, e a própria redefinição muitas vezes da forma como a empresa está organizada, o que é que tem que desenvolver, no nosso caso, por exemplo, em particular, sair de produtos que muitas vezes são feitos em cheque-papel para formatos, seja em cartão, seja totalmente digitais, até os recursos, obviamente, que estão a trabalhar aqui por trás têm que ser diferentes e tem que haver esta adaptação. E, portanto, temos, de facto, ainda por cima trabalhando nesta área de recursos humanos e sendo especialistas em benefícios sociais, precisamente aqui para valorizar colaboradores, primamos mesmo por internamente fazer um bom trabalho nessa área e tentar fazer o melhor. E, portanto, o processo começa logo na fase de recrutamento com um processo, quer a nível internacional, por exemplo, o meu processo de contratação é chamado o processo de co-optation. Fui entrevistada em várias etapas até ao CEO internacional do grupo, e depois há um comitê que tem que, por unanimidade, decidir se aquele CEO daquele país vai ser ou não contratado. E isto é aplicável para este nível e para o nível da minha comissão executiva, para os países todos do mundo. Da mesma forma, localmente, qualquer contratação, qualquer recurso que entre na empresa tem um processo de entrevistas, e eu sou sempre a última pessoa a falar. Portanto, toda a gente que entrou na empresa, na prática, já falou comigo. O que é simpático, porque às vezes, depois quando ele entra mesmo on board, e comunicamos e, portanto, partilhamos essa informação dentro da empresa, eu já conheço efetivamente a pessoa. E, portanto, aqui o que é crítico e fundamental? Não só as competências técnicas, naturalmente, mas muito o tema através dos valores. E há aqui um grande match, e nós procuramos que ele aconteça entre, de facto, os soft skills, a vontade, a paixão e aquilo que vimos naquele colaborador, e, portanto, a entrevista olhos nos olhos, para garantir que, de facto, aquela pessoa é válida. Com percursos, de facto, muito distintos. Ou seja, contratámos há pouco tempo alguém que vem trabalhar em auditoria com um curso base de História e que depois fez um mestrado em Gestão de Recursos Humanos. Claro que já teve experiência intermédia em funções de auditoria, mas isto para explicar que, na perspectiva mais académica, de facto estes percursos começam a ser, não era assim no nosso tempo, não é? Em que decidíamos se íamos para engenheiro, para advogado ou economista. Portanto, é efetivamente, está a acontecer cada vez mais. Portanto, esta fase é crítica, perceber até que ponto é que de facto há match e devemos pôr a pessoa on board. Mas depois, enfim, o onboarding aqui também é, pegando agora neste termo, importante. Fazemos uma formação que, na prática, há apresentações de todos os departamentos da empresa, todas as funções, a toda a equipa que entra, até porque a indústria é muito específica e, portanto, há uma série de legislação, por exemplo, associada aos benefícios sociais e, portanto, a comunicar os nossos produtos, a oferta, etc. E depois um acompanhamento de mentorado que também é atribuído a cada pessoa que entra. Temos vindo a trabalhar, e neste momento até com um conceito já internacional também de Dream Team, porque é um tema não só de Portugal como de outros países, para precisamente reter e manter o talento, os temas da formação e o reajuste de formação. Provavelmente nestes últimos 2 anos metade da empresa
foi requalificada para novas funções, gaps, funções onde não tinha ninguém a trabalhar especificamente, de business intelligence, marketing intelligence, funções mais reorganização dentro da área de produto também, uma lógica mais matricial por produto, plataforma, portanto várias reorganizações do ponto de vista de entregar melhor o nosso produto e oferta, que depois tiveram aqui o paralelo do ponto de vista da aposta e formação aos recursos para eles ficarem qualificados para estas posições. E depois, enfim, formação também mais tradicional, sendo uma multinacional, sei lá, inglês para toda a gente, e portanto este tipo de formações mais transversais e eventualmente pós-graduações e portanto formações mais específicas que também são aqui propiciadas. Portanto, esta questão do trabalhar o talento interno, de ensinar as pessoas, um bocadinho o que falava aqui há pouco, o gostar de pessoas e ser muito coacher delas e portanto trabalhar-lhes o futuro e a carreira e perceber onde é que está o potencial, até onde é que elas podem ir e devem ser desenvolvidas, é aqui também fundamental. E depois questões como acompanhar de facto o mercado, até do ponto de vista salarial, perceber a nossa estrutura hierárquica de progressão, exatamente o ponto que estava a ser levantado, que é se faz sentido ser vertical ou se há determinado tipo de progressões horizontais que igualmente no fundo fazem aqui o upgrade salarial, digamos, das pessoas, mas que as deixam a fazer exatamente aquilo que elas são boas e felizes. Temas um bocadinho mais eu diria aqui também até relacionados com a questão já de sustentabilidade ESG. Nós temos várias iniciativas no grupo, como o Eden Ride, que é uma aplicação que conta os passos, as corridas, todos contribuímos para um bem comum. O Ideal Day, um dia que o grupo dedica no mundo inteiro, nos vários países, para voluntariado e contribui também com esse tipo e tudo isto envolve as pessoas e as faz aqui sentir parte de um todo. Temos aqui localmente o que nós chamamos Eden Talks, que são conversas periódicas, nasceu na verdade com a pandemia e com a necessidade de aproximar as pessoas, nessa altura com uma regularidade maior, fazíamos isto uma vez por semana, todas as sextas-feiras, garanti que toda a gente estava ligada em torno de um tema e podiam ser temas tipicamente do well-being, nutrição, desporto, atividades físicas, desenvolvimento pessoal também, às vezes até coisas mais técnicas do ponto de vista interno da empresa, partilha de um determinado produto ou serviço para comunicar a organização toda. Portanto, temos este tipo também de pontos de contacto com as equipas, e renaming de funções também para alinhar aqui com funções mais atualizadas do mercado. Tínhamos, por exemplo, nomenclaturas um bocadinho desatualizadas. O coordenador de call center é um nome, diria, normal do mercado, mas um coordenador técnico neste momento toda a equipa está já organizada por heads, leads, etc. E, portanto, numa perspectiva já muito mais integrada no mercado de trabalho digital, num formato de startups que no fim do dia também vão ditar, exatamente, precisamente por essa retenção do talento, que é efetivamente, e é conhecido no mercado, mais escasso e mais difícil de gerir do ponto de vista tecnológico, pela oferta internacional que existe, pela procura, pela questão dos nómadas digitais também, pela escassez e eventualmente aqui um bocadinho, lá está a necessidade da parte académica se adequar às necessidades do futuro, porque na verdade não há suficiente formação em quantidade efetivamente para a procura que vai havendo. E portanto, enfim, vimos isto de uma forma muito integrada e claro, naturalmente, e aqui dado o nosso negócio também, com, por exemplo, benefícios específicos, para além depois destas componentes funcionais, de carreira, salariais, etc., adicionais, que são revistos todos os anos, que incluem agora uma componente importante relacionada com o trabalho híbrido também, que foi uma realidade que naturalmente se instalou depois da pandemia e que nós praticamos na lógica do híbrido e que dá mais flexibilidade efetivamente às equipas e que é também muito valorizada aqui, e depois pela questão também da nossa oferta, que todos os nossos produtos são facultados aos nossos colaboradores, quer a questão do subsídio de alimentação para majorar aqui o valor e o poder de compra, nomeadamente neste período inflacionado que vivemos, para toda a equipa, benefícios também, creche e educação para os nossos colaboradores todos, e agora também o flexível, que permite no fundo, com um cartão e com um determinado valor que atribuímos a toda a equipa, utilizar esse benefício em soluções de saúde, pagamento de lares de idosos ou também soluções de formação para o próprio ou para a educação. E toda esta componente de desenvolvimento, de flexibilidade também na utilização destes benefícios,
porque podem ter acesso a uns, valorizarem mais uns que outros, não é? Portanto, a questão do passo social, tudo isto no fundo, no conjunto, faz aqui a nossa proposta de valor, a que soma o tema da sustentabilidade e da paixão dos vários valores que temos, do propósito, e envolve efetivamente as pessoas da equipa e as faz ir de forma motivada, digamos, ao trabalho. Nós começámos talvez há 2 anos, acho que tínhamos um turnover também muito ali no tema da pandemia, na casa dos 20%, neste momento está em 3%. E, portanto, isto é um conjunto de iniciativas, de medidas que na verdade depois contribuem para este resultado, e que leva a que lá está, no Carnaval as pessoas vão festejar proativamente, e eu vou recebendo também as iniciativas por grupos do WhatsApp, e portanto que funcionam aliás muito bem, uma coisa que institui também, que envolve as pessoas, Colaboração. também pelo período da pandemia, mas que fica e funciona, é um clipping. Ou seja, quando qualquer da equipa de gestão tem acesso a uma notícia relevante no nosso setor, e é muito desde os meios de pagamento até a questão fiscal, até notícias mais económicas, etc. Temos muitas notícias de várias fontes, até concorrência e por aí fora, partilhamos e portanto temos essa iniciativa e comentamos uns com os outros, e portanto fomenta ali muito estarmos todos a trabalhar com uma visão única. Uma empresa de benefícios tem um arsenal para conseguir reter os colaboradores. Fantástico. Exatamente. E absolutamente integrados também. Obrigado, Filipa. Para terminar, que o tempo já está quase ultrapassado, Tim, queria fazer uma pergunta especificamente sobre a BGA, mas que está relacionado com isto que estamos aqui a dizer, não é? A BGA tem um conceito bastante diferenciador, felizmente, não é? No que trata à educação, de uma forma super diversa, super aberta, espiritualmente aberta, se quisermos, não é? Mas várias hipóteses que nós damos, ou que vocês dão de futuro, e de visões futuras aos alunos que estão na vossa escola. Mas nós aqui falámos dos profissionais de hoje, dos líderes, dos perfis de liderança, das dificuldades na retenção, na gestão de talentos, tudo mais, dos profissionais que não são preparados para aquilo, têm que aprender dentro do setor. Eu creio que li ou assisti numa entrevista tua em que referiste, não sei se existe ou não, mas a possibilidade ou a intenção de ter uma BGA, uma unidade, um núcleo dentro de empresas também. Eu achei isso, não sei se aconteceu, não sei se vai acontecer, mas achei super interessante, porque é integrar 2 ecossistemas, não é? Porque nós temos uma vinculação tão fraca entre a academia e o mundo empresarial, que isso pareceu-me absolutamente excepcional, principalmente nas idades que estamos a falar, não é? Como é que tu vês, para terminarmos aqui esta conversa então, como é que vês este tema, como é que os teus alunos vão ser futuros profissionais para resolver estes problemas que todos estamos aqui a falar? Então, a gente já abrimos nos escritórios da Sonai. Então, em Maia tem 3.000 pessoas lá a trabalhar. Então, pusemos uma BGA na Sonai, e é interessante porque pusemos uma aí, pusemos uma na Leonesa. Estamos a começar a pôr em campos de golfe, onde há comunidade e que precisam. A Comporta vai ter 3, porque não dá para ter uma escola, mas é preciso education, né? E eu acho que ajuda em muitas coisas. Ajuda em termos de a gente de conseguir basicamente voltar para o trabalho, porque agora tenho que vir trazer as crianças e põe as crianças lá, e depois das 6 da noite até às 9 a gente estamos a dar cursos mais profissionais. Então a gente temos tudo que é Microsoft, conseguimos dar certifications, conseguimos dar IBM, uma data de coisas que também começam aqueles tics que vocês precisam, dizem, olha, podem ir lá fazer, e fazem, e têm o tic e já ajuda, ok? E eu acho que há muito para ganhar com começarmos a ter, se calhar, a educação mais perto de nós. É quase como um ginásio, né? Abrimos num resort em Phuket, e num resort a gente abriu porque há famílias digital nomads que querem passar mais tempo, e agora estão lá, têm a escola, está resolvido. Mas também estão a trazer a comunidade que eles precisam, que aprenda inglês e travel and tourism à noite lá, para depois empregarem. Então eu acho que vai começar a haver uma linha muito mais direta do que vocês precisam, quais são os tics, e as pessoas irem fazerem isso e fazem os tics aqui e dizem, ok, agora vem cá fazer 2 semanas de apprenticeship a ver se gostamos dos seus soft skills, a ver se é a pessoa certa, no olho, como tinha dito. Ok, e eu acho que assim começa a ir, porque a gente estamos numa situação muito difícil de arranjar talento, ok? E uma delas é a nossa política. As taxas que a gente
cobra, a gente quer pagar melhores salários, mas a gente a pagar 2.500 euros custa-me, a minha empresa, está a pensar assim um bocado na cabeça, mas é uns 4.200. E essa pessoa recebe uns 1.800. É por isso que 62 mil pessoas o ano passado desapareceram de Portugal. And it's tough, porque isto eram pessoas que iam estar no nosso pool de talento. Então a gente temos que perceber que algumas dessas pessoas vão aprender, vão ter skills e vão trabalhar lá para fora. Não vão trabalhar, vão viver cá, mas trabalhar para fora, porque os nossos incentivos deles trabalharem para nós é difícil, e as nossas empresas, este ano a gente não aumentamos os fees de escola, mas a gente aumentamos aos empregados 6%. And it's like, it kills us, né? E a nossa ideia até é baixar education, chegar ao ponto de a gente quase ter empresas que têm um núcleo de 30 crianças, onde eles pagam os learning coaches, a venda, and it's free. É onde a gente quer chegar. But it is tough, né? Porque os nossos learning coaches começam a ter mais skills. Muitos deles, a gente perdemos agora 2 que foram para a Austrália. They got new skills. Tiveram um ano connosco a fazer um grande trabalho com as crianças, mas ao mesmo tempo eles também estão a aprender, porque eles também têm Babbel, também têm todas as certificações que precisam. So it's a tough one. Isso aqui não dá para ser só... Não é resolvido por um ponto. A gente precisamos de perceber que, não é, se a gente conseguir dar mais, e todos os barcos vão levantar com a maré a subir, não é? Não dá para estarmos aqui a lutar em bocadinhos, mas E eu acho mesmo, agora então para terminar, uma das coisas que eu acho mais interessante nessa iniciativa dentro das empresas, de facto, é para além da facilidade, não é? Como se fosse o ginásio dentro da empresa, é o facto daquelas crianças que têm idades entre os 12 aos 18 começarem, vou brincar com o termo, não é? A cheirar o ambiente startup ou de grande empresa, ver a movimentação, perceber, faz com que não sejam 2 ambientes de naturezas diferentes quando entrarem no mercado de trabalho, não é? E as empresas também precisam de começar a ficar mais sexy, porque está a ser difícil atraírem. Há empresas que tinham grandes nomes que agora não são muito sexy. A gente olha tipo para consulting companies, é difícil eles agora atraírem. Antes eram os primeiros, agora quem quer mesmo pôr lá a mão e vou agora para aquela ou para aquela. Tem que repensar o modelo. Verdade. Obrigado, Tim. Obrigado, Pedro. Obrigado, Filipe. Muito obrigado pela vossa presença.